Que bom que vocês estão aqui de novo com a gente no blog, no PP Pra Quê. Hoje a gente está com a Alana Riso, que é jornalista e consultora especializada em comunicação e política. Já passou pelas principais redações do país, foi diretora da Abrage, que é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, tem mestrado em comunicação pela IE Business School de Madrid, já passou também pela Universidade de Chicago, e desde 2017 ela está trabalhando para a Albright Stonebridge Group, e é colaboradora da Economist Intelligence Unit. Além disso, ela é fundadora do projeto Redes Cordiais, que é um projeto de educação midiática que atua no combate à desinformação e aos discursos de ódio nas redes sociais. Em 2 anos, só para vocês terem uma noção, esse projeto já treinou 136 influenciadores digitais nas mais diversas bolhas, que somam juntas mais de 70 milhões de seguidores. E além de tudo isso, ela ainda é colunista do El País, onde ela escreve sobre educação midiática. Então, hoje o papo que a gente vai ter com a Alana é para conversar sobre a relação entre fake news, discurso de ódio e a gestão de marcas. E eu abro, então, Alana, te perguntando o seguinte: como é que as marcas estão lidando com as fake news e os discursos de ódio? Como é que essas questões afetam tanto a construção quanto a consolidação de marcas? Marina, é um prazer estar aqui com vocês, estou super empolgada para o nosso papo, então eu queria agradecer mais uma vez o convite. E assim, falar de desinformação, falar de discurso de ódio, né, na perspectiva das marcas, é falar na perspectiva da sociedade. A gente não pode entender as marcas como alguma coisa independente, né, as empresas, as corporações, as instituições, elas não são independentes da sociedade. Então, quando eu olho, né, para o que as marcas estão pensando, eu faço a pergunta para todo mundo que está acompanhando a gente: como a gente está lidando? Né? Qual é a nossa relação? Como é que a gente está lidando com a desinformação? Como é que a gente está lidando com o discurso de ódio? Será que a gente está lidando bem? Eu acho que a resposta sobre as marcas tem muito mais a ver com como as pessoas, né, como nós estamos lidando. Né? Do mesmo jeito que a gente fala que não tem uma solução, né, uma bala de prata, uma solução, né, específica para lidar com o discurso de ódio nas redes sociais, com a desinformação, também não tem uma atitude positiva se a gente não pensar numa responsabilidade compartilhada. Então, ela é responsabilidade dos governos? Claro. Ela é responsabilidade, né, da sociedade civil? Claro, e aí é nossa responsabilidade também, e também é uma responsabilidade da iniciativa privada. E a iniciativa privada, a gente pode estar aqui falando, né, das plataformas, que tem uma relação mais direta, a gente consegue perceber, mas também de outras marcas, né, que também estão inseridas dentro de um conceito, né, de sociedade. Todo mundo é impactado. Eu acho que isso é importante. Quando a gente fala de desinformação, todo mundo é impactado. Por que tem, né? Por que a gente chegou, né, nesse lugar que a gente está hoje, em que a gente discute fake news o tempo todo, né? A escala, a overdose, ninguém mais aguenta. O Brasil tem dados, né, recentes aí, uma pesquisa mostra que 80% dos brasileiros não sabe o que é verdade e o que é falso. 80% é o maior índice entre mais de 40 países estudados pelo Instituto de Oxford. Então você vê, né, quando a gente olha para esse número, a gente olha que tem um problema preliminar, que é um problema de confiança. E aí, quando a gente fala de marca, confiança tem tudo a ver. Quando a gente fala, né, de uma marca que quer construir alguma coisa, né, imagino que vocês estudam isso muito aí na publicidade, tudo passa por confiança. Se ninguém confia em ninguém, como é que eu vou estabelecer, né, uma relação de confiança com o meu consumidor, com os meus stakeholders? Então, acho que as marcas estão começando, como a sociedade, a despertar para o tamanho do problema. Então, né, quem está liderando, quem está na frente, está começando a repensar e entender que ela está inserida dentro, né, as marcas estão inseridas num contexto de uma sociedade extremamente polarizada, né, o Brasil, né, também tem uma outra pesquisa bem interessante que mostra, né, 2/3 dos brasileiros não está disposta a conversar com quem pensa diferente. Então, uma marca, ela está inserida num ambiente extremamente polarizado e num ambiente de extrema desconfiança. Não é um problema do Brasil. Importante a gente lembrar que também não é um problema do Brasil. Estamos, né, numa situação bem crítica, mas é uma situação global. E as marcas estão inseridas dentro desse contexto. Então, acho que está tendo um despertar. A pandemia, eu acho que despertou isso ainda mais, né? Mudou muita coisa para todo mundo, mas ainda temos um longo caminho aí para tratar isso. E não só do ponto de vista das empresas, mas do ponto de vista da sociedade. E agora a gente tem nossa aluna, a Raquel, que está participando com a gente aqui no PP Pra Quê. Conta aí, Raquel, qual que é a sua pergunta? Boa tarde, Alana. Boa tarde, Marina. A minha pergunta é com relação à questão do discurso nas redes sociais. Como nós devemos lidar com esse discurso para não ter surpresas negativas quanto ao discurso de ódio? Podemos citar, por exemplo, o exemplo da Crespinha, da Bombril. Não foi exatamente um discurso de ódio,
mas como eles não captaram o sentimento das redes sociais, eles acabaram trazendo consequências para a marca. Como nós podemos lidar com isso? Ótima, muito legal essa sua pergunta, porque eu acho que ela está muito conectada ao que a gente estava falando, né, agora na abertura. Não dá para a gente imaginar uma marca, né, como se ela fosse uma coisa diferente online e offline. Quando a gente fala de redes, a gente precisa pensar nessa verdade que a marca tem. Quando a gente fala de confiança, a gente fala de verdade, e essa marca, ela precisa ter uma verdade nas redes que está ligada à verdade dela, né, na existência dela. Então, eu gosto muito de pensar, quando a gente fala que cuidados a gente deve ter, uma marca deve ter com relação ao discurso de ódio, com relação à desinformação, não é só sobre as redes, é qual o cuidado que ela tem na existência dela, né, na governança dela. Então, esse caso da Crespin é um caso interessante, porque é um caso de uma marca, né, enorme, uma corporação global, que não estava acompanhando, né, que não está acompanhando as transformações, né, as transformações que nós todos estamos passando, né, é uma transformação de sociedade. Então, claro que, né, um tiro completamente errado, né, é uma estratégia, né, péssima, né, depois eles tentaram justificar, falando que não era um relançamento de um produto, mas as redes, elas não perdoam, elas estão vivas, elas estão acompanhando, e isso é muito legal. Eu gosto muito de pensar que a gente, quando a gente está olhando para uma marca, a gente tem que entender que os nossos grupos de stakeholders, eles mudaram. Não dá mais para você, né, eu estou aqui com uma garrafinha, né, de água da Monteiro Lobato, não dá para Monteiro Lobato imaginar que os únicos stakeholders que ela tem, por exemplo, são os donos, se for uma empresa familiar, aqueles familiares, ou as empresas onde ela vende, né, onde ela está vendendo. Ela vai ter que começar a pensar, né, desde a cadeia, né, por exemplo, de meio ambiente, que é hoje, né, um grupo de stakeholders extremamente ativo. Como é esse plástico aqui? Né, como é que ela tira a água da mina? Que mina é essa? Essa mina está dentro de uma comunidade. Então, assim, a gente precisa entender que os nossos stakeholders, eles mudaram. Eu gosto muito de dar um caso aqui para ilustrar um exemplo de como os stakeholders mudaram muito a partir dessa, né, dessa escala das redes sociais. É aquele caso, não sei se todo mundo vai lembrar, do Carrefour e do cachorrinho Manchinha. Não sei se vocês se lembram desse caso, acho que tem mais ou menos uns 2 anos, o Carrefour se viu diante, né, de uma crise absurda, né, uma crise enorme de comunicação, de reputação, por conta, né, de um crime que aconteceu ali, né, um segurança, né, terceirizado, né, espancou e matou um cachorrinho dentro da loja. Né, aquilo ali, durante muito tempo, não sei quem, eu estava acompanhando muito de perto, eu tenho alguns grupos aí, né, com influenciadores, principalmente alguns influenciadores que trabalham com essa causa, né, de defesa animal, então desde cedo, assim, 6 horas da manhã, quando eu acordei, já estava aquele movimento nas redes, crescendo. E ao longo da crise daquele dia, o Carrefour foi soltando notas diferentes. Se você pega ali, né, quem tiver interesse em acompanhar o caso vai ver. Primeiro uma nota meio protocolar, do tipo, né, estamos averiguando, a coisa, né, vai ganhando uma proporção, as redes vão, né, se movimentando, vão pressionando, o que obriga, né, ao final do dia, o Carrefour, né, a não só soltar uma nota muito mais dura, como ele tomar medidas muito mais drásticas que provavelmente não estava no plano inicial. Hoje o Carrefour teve que assinar um TAC, um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público. Ele passou a ter que, dentro desse TAC, ele tem que fazer um censo de todos os animais abandonados que estão nas lojas do Carrefour ao redor do Brasil, dar destinação e destinou uma grana, né, recursos, né, significativos para a causa de defesa dos animais. Provavelmente, né, muito, né, a gente pode imaginar aqui que o grupo de defesa de animais não estavam no grupo, né, prioritário de stakeholders do Carrefour. Então é muito importante a gente olhar para as transformações da sociedade, né? Então a gente precisa, quando a gente fala de que cuidados eu preciso ter, como não cair em desinformação, em discurso de ódio dentro das minhas redes. Primeiro, você falou do sentimento de rede, é muito importante acompanhar esse sentimento de rede, mas ele tem que ter verdade. Não adianta nada uma marca se posicionar nas redes se ela tem, né, um teto de vidro. Eu falo muito isso, por exemplo, para as empresas que querem falar de diversidade. Quantas mulheres, né, ou a questão de gênero, quantas mulheres tem no seu board? Adianta você fazer um vídeo, postar, fazer uma thread bacana no Twitter, se quando eu abro o seu site, abro o seu conselho, não tem nenhuma mulher, não tem nenhum negro. Então, assim, de fato, as redes, elas criaram outro mecanismo de controle social.
e super poderoso, super importante. Então, assim, se você tem né, teto de vidro, telhado de vidro, não adianta, as redes não perdoam. E, claro, elas também cometem injustiças, né? É importante a gente olhar para essas injustiças também, né? Então, a gente acha que a gente vai falar um pouquinho mais aí sobre cultura do cancelamento e todas essas coisas que vêm na esteira desse ambiente, né, tóxico das redes sociais. Então, é importante ficar atento a esses dois lugares, né? Como é que, de fato, você passa verdade e transparência no que você, né, fala, no que você como a empresa se posiciona, mas também como é que você se protege, né, dessas outras armadilhas aí das redes sociais. Obrigada, Alana. Então, vocês estão vendo que o assunto aqui vai longe hoje, né? Então, fica de olho aí, volta aqui para o nosso próximo bloco, que a gente tem muito mais assunto para tratar aqui.